Dito então, aqui nesse outro vídeo eu vou colocar para vocês quais os métodos de administração das vias parenterais, né? Então a gente viu as vias enterais no vídeo anterior e nesse vídeo aqui a gente vai ver as vias parenterais. Eu vou sempre enfocar com vocês a via de administração intravenosa, intramuscular e subcutânea, porque como eu disse no outro vídeo, são as vias de administração mais utilizadas, né? Mais usuais no ambiente intra-hospitalar. Então é nessa que a gente vai focar, tá? A primeira que vocês vão ver aí, ó, é a via intravenosa. Então, quais são os métodos de administração de medicamento via intravenosa? Eu sei que a punção venosa vocês já fizeram lá na aula de introdução, né? Então, certamente vocês tiveram a oportunidade de ir para o laboratório para fazer a prática, né? Mas quando a gente vai fazer um medicamento naquele acesso venoso, que vocês aprenderam a puncionar lá, ele pode ser feito de 3 formas diferentes. Ele pode ser feito através da injeção intermitente, da injeção em bolos e da infusão contínua. O que significa cada uma delas? Uma injeção intermitente é quando eu preciso fazer um medicamento de forma intermitente, que é o que o nome diz. Então eu preciso fazer ele agora e depois só vou fazer ele mais tarde. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho que administrar um antibiótico às 10 horas da manhã nesse paciente. E eu só tenho aquele antibiótico para fazer. Isso é uma injeção intermitente. Então, às 10 eu vou fazer e aí meio-dia, sei lá, eu tenho que fazer outra medicação. Tem um intervalo de tempo aí. Há necessidade, como eu coloquei aqui na descrição para vocês, ó, de uma disponibilidade permanente de veia, porque senão a cada momento que eu for fazer o medicamento, esse paciente tem que ser puncionado novamente. Isso não é o adequado. O adequado é que ele fique com um acesso venoso penduradinho ali. A gente saliniza aquele acesso venoso, né, quando não está em utilização, e quando eu for fazer essa injeção intermitente, a gente testa, né, certamente a gente vai testar o acesso antes e aí faz a medicação necessária. Então, uma injeção intermitente, ela é isso, eu vou fazer a cada quando, né, a cada quanto tempo, isso aí vai ser determinado pelo tipo de terapia do paciente, eu vou fazer a administração desse medicamento. Veja que eu coloquei ali em ênfase para vocês que ela deve ser executada lentamente com monitorização dos efeitos apresentados pelo paciente. Por quê? Quando eu faço uma medicação intermitente, significa que ela vai ser feita em uma seringa. Então eu vou pegar uma solução de um antibiótico, por exemplo. Ou ela vai ser feita numa seringa de 20 ou num soro de 100 em gotejamento. Independente disso, qualquer medicação intermitente, ela tem que ser feita de forma lenta para que eu consiga acompanhar justamente isso, ó, o efeito, monitorar o efeito apresentado pelo paciente. Então, toda medicação intermitente, ela tem que ser feita de forma gradual e lenta, para que eu consiga acompanhar isso daí, tá bom? Ah, professora, só antibiótico? Não, anti-inflamatório, analgésico, qualquer medicamento que for feito em injeção intermitente, ou seja, naquele acesso venoso, tem que ser feito de forma lenta e gradual. Quando vocês ouvem a palavra injeção, pessoal, não fiquem bitolados a só lembrar que é porque eu injetei, né? Que é porque eu fiz uma injeção, sei lá, fiz uma intramuscular. Porque para mim, às vezes dá a impressão de que quando a gente fala injeção, eu estou me referindo a um medicamento feito por via de administração intramuscular. E na verdade não é. Injeção é porque ele é injetado. E aí ele vai ser injetado em vias, ele pode ser injetado em vias, né, diferentes. Aqui no caso é uma injeção colocada na veia, mas poderia ser intramuscular e também poderia ser subcutâneo, tá bom? Então a palavra injeção não é porque eu vou dar aquela injeçãozinha no braço do paciente, não. Injeção é porque ele será injetado em alguma via de administração, tá bom? Então a primeira é essa intermitente, sempre lembrar daqueles cuidados que vocês já estão acostumados, que vocês viram lá em introdução. Então eu vou testar o acesso, porque tem que ter um acesso permanente, então eu testo o acesso antes de fazer a administração deste medicamento, aí eu vou fazer a administração desse medicamento de forma lenta e gradual, para que eu consiga acompanhar os efeitos dele, e após o término é necessário fazer a salinização deste acesso. O que é a salinização do acesso que ficou
lá, injetar soro, solução fisiológica a 0,9%, que é o sorinho, né, que a gente está acostumado, é injetar esta solução ali para limpar, né, esta via de acesso e aquela medicação que entrou não cristalizar e não fazer com que o paciente perca esse acesso, tá bom? Então, sempre nesta ordem, testa o acesso, faz o medicamento de forma gradual e lenta e depois saliniza o acesso para garantir, né, a disponibilidade permanente dessa veia aí para outras medicações. A segunda forma de administração intravenosa é a em bolos. Vejam, a em bolos, ela vai ser uma administração muito rápida, como eu coloquei aqui para você, ó. E ela é feita para que haja uma concentração muito grande, ou seja, muito alta e imediata do medicamento na veia. Normalmente vocês vão ver esse tipo de administração em bolos quando for uma situação emergencial, tá? Normalmente uma medicação em bolos ela não é feita de uma forma em uma situação usual, por exemplo, numa clínica, não. Ela é feita normalmente em situações emergenciais. Quando vocês tiverem aí as aulas de parada cardiorrespiratória, urgência e emergência, vocês verão que as medicações lá em uma parada cardíaca, por exemplo, ela é feita nesta forma de injeção aí, em bolos. Ou seja, eu vou colocar o medicamento em uma quantidade pequena, ou seja, muito concentrado, né? Ele não vai ser um medicamento muito diluído. Então, uma adrenalina, por exemplo, ela é feita pura, eu não faço a diluição dela em soro fisiológico, né? A gente coloca ela em alta concentração. Então, coloca o medicamento puro e ele é injetado direto também neste acesso permanente, que é a veia, né? E ele tem que ser feito de forma rápida e normalmente a gente faz um flush de soro depois, né? Flush e bolos é a mesma coisa, a gente faz essa lavada com soro depois para garantir que esse medicamento entre completamente na veia naquela alta concentração que ele está, tá bom? Então, uma injeção em bolos, gravem isso daí, normalmente ela não é feita em uma situação casual numa clínica. Ela vai ser feita normalmente em uma situação emergencial, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, tá bom? E a última é a infusão contínua. A infusão contínua é quando o paciente fica normalmente acoplado em bombas de infusão. Lá para o final, quando a gente já estiver terminando aí as nossas aulas, eu também vou apresentar para vocês, eu só não apresento agora para deixar para ficar gravada, né, mais para frente do estágio de vocês, o que é uma bomba de infusão. Eu vou mostrar o aparelhinho aqui a partir de foto para vocês, tá bom? Mas a infusão contínua, ela pressupõe isso, uma infusão contínua, não vai parar, o paciente vai ficar 24 horas com essa infusão. É mais usual quando, lá na clínica ou no estágio, independente do lugar onde vocês façam o estágio, em que vocês irão, né, ela vai ser aplicada normalmente a sondas interais, a alimentação, eu quis me referir. Então, a infusão contínua, normalmente, vocês vão ver com mais frequência na clínica, né, em dieta, quando o paciente precisa receber aquela dieta durante 24 horas. Com medicação, vai ser mais comum, mais usual vocês virem isso quando vocês estiverem nas UTIs, por exemplo, ou nos pronto-atendimentos, né, em uma situação em que o paciente precisa de cuidados intensivos, porque daí vocês verão medicamentos, drogas vasoativas normalmente de infusão contínua, então o paciente tem alguma descompensação cardíaca e é necessário que ele faça o uso desse medicamento de forma contínua, tá? Então, de forma contínua pressupõe um equipamento, né, que é uma bomba de infusão contínua, e aí a gente prepara uma solução e esta solução fica sendo injetada continuamente até que não seja mais necessário, né, o uso no paciente, certo? Então, essas três. Qual vai ser a mais comum que a gente vai fazer lá? Certamente a forma intermitente, que é aquela que a gente vai fazer quando der o horário do medicamento do paciente, tá? Então, sempre lembrar, vou reforçar aqui de novo, forma intermitente, eu tenho um acesso permanente, então eu vou ter um acesso venoso aqui no paciente já, com aquele polifix, com aquele dispositivo bonitinho, isso aí mais pra frente eu vou mostrar também a fotinha para ficar gravada na mente para vocês. Então, eu vou ter lá um acesso pego, e aí eu tenho que testar o acesso antes de fazer a injeção intermitente,
faço a injeção intermitente, que é feita sempre de uma forma lenta e gradual, para que eu consiga acompanhar os efeitos do paciente. Pode ser feito na seringa? Pode. Pode ser feito no soro gotejando? Pode, desde que tanto uma quanto a outra seja lenta e gradual, tá bom? E depois que eu termino, já que ela é intermitente, aquilo ali vai ficar salinizado. Então eu preciso fazer a salinização do acesso. O que é salinização, professora? Repito, eu vou pegar uma seringa com soro fisiológico e este soro fisiológico tem que ser injetado naquele acesso para lavar o acesso, né? E garantir que aquele acesso esteja disponível de forma permanente, beleza? O outro método de administração é a intramuscular. Esse aqui também não é tão difícil. Eu vou mostrar mais pra frente para vocês. Eu sei que vocês viram isso em introdução, mas mais pra frente a gente reforça para não esquecer. Eu vou fazer um resumão, né, lá no final das nossas aulas. E aí, é uma injeção profunda, é isso que eu tenho que lembrar. Por que tem que ser uma injeção profunda, gente? Porque se a gente seguir as camadas da nossa pele, eu vou pegar aqui no braço, porque normalmente aqui a gente faz, né? Se a gente for pegar as camadas da nossa pele, eu tenho a pele, tenho o subcutâneo e só lá atrás que eu tenho o músculo. Então não pode ser algo superficial. Algo superficial vai ter que ser considerado subcutâneo ou intradérmico, que é na pele, tá bom? Para ser intramuscular, eu tenho que lembrar que eu tenho que atravessar a camada da pele, a camada da gordura, que seria o subcutâneo, e aí sim acessar a camada muscular, que é a intramuscular. Então, para que ela seja feita intramuscular, é necessário realizar uma injeção profunda, tá? Justamente pelo que eu deixei escrito aí para vocês, para que ultrapasse a pele e o tecido subcutâneo. Normalmente a gente usa agulhas de bisel longo, eu vou mostrar para vocês o que é, e não ultrapassa nunca, na verdade pode corrigir aí para mim, não é 10 ml, tá bom? Dependendo do tipo de músculo, ele só aguenta até 3 ml ou até 5 ml, tá? Tem locais que aguenta até 3 ml e tem local que aguenta até 5 ml. Quando a gente for revisar aí os locais de aplicação intramuscular, eu vou deixar descrito bonitinho o quanto cada músculo aguenta, tá bom? E a última via é a via subcutânea. A via subcutânea, ela fica acima, né, da via intramuscular, então ela é mais superficial, por isso que a agulha é de bisel curto, porque eu não preciso entrar profundamente para acessar o tecido subcutâneo. E ali, ó, a gente injeta no máximo 1 ml. Isso para qualquer região de subcutânea, tá bom? Entre meio e 1 ml. Existem literaturas, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Existem alguns autores que já fizeram alguns trabalhos e pesquisas e dizem que é mais recomendado, no máximo, meio ml para a região subcutânea, mas há também outros autores que garantem que não há problema, e realmente não há problema, em fazer uma injeção de 1 ml por região de subcutânea, tá bom? Então, quanto às regiões, não se preocupem, eu vou deixar para reforçar isso no nosso resumo lá na frente, para que fique mais próximo do estágio de vocês relembrem disso lá na frente. Não se preocupe, então, que a gente vai rever todos os locais de aplicação subcutânea. Eu sei que vocês já tiveram isso lá em introdução, mas a gente vai rever isso. E os locais de aplicação intramuscular, com quanto pode fazer de máximo, né, em ml em cada região, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo só com esses métodos de administração. E no próximo vídeo que vocês ainda vão ver nesta aula, eu vou colocar para vocês um pouquinho sobre a legislação da administração de medicamentos relacionado à enfermagem, tá bom? E aí a gente já vai partir para a prática. Qual prática, gente? A prática de cálculo de medicamento, tá bom? Como a gente já sabe um pouquinho, ler os tipos de administração, ler os tipos de seringa que eu vou utilizar, ler os tipos de frasco que a gente já consegue partir propriamente dito para o cálculo dos medicamentos, interpretação e cálculo de medicamento, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.